Na aula passada, então nós vimos aí a questão dos migrations e a configuração do Laravel para conexão no banco de dados MySQL. O que eu quero fazer nessa aula é a gente fazer uma pequena modificação em uma tabela criada, tá? Então, para isso, o que eu fiz? Da forma que a gente tinha feito com clientes, eu criei duas tabelas. A tabela produtos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A tabela produtos, que a única coisa que ela tem de campo mesmo é a descrição, onde eu vou colocar a descrição desse produto, né? Notebook, modelo tal, marca tal. Coisa bem simples mesmo. Porque o foco aqui não é o produto em si, né? O foco aqui é mostrar essa versatilidade do migration. Então, perfeito. Aqui vai ser o produto. E aí eu criei uma outra tabela chamada categoria produto, também muito simples, que ela só vai ter a descrição da categoria, né? Categoria papelaria, informática, produto perecível e assim por diante. Se nós olharmos aqui no modelo relacional, ó, eu vou clicar aqui no... Deixa eu voltar aqui. Nessa tela inicial aqui, né, nessa casinha do MySQL Workbench, se você vier nesse botão, ó, nós vamos ter a opção de criar o modelo entidade-relacionamento a partir de um database. Então eu quero fazer isso só para ilustrar uma coisa. Você seleciona o seu banco de dados, a senha do seu usuário. Marca qual é o database que você quer criar o modelo entidade-relacionamento. E aí a ferramenta faz uma engenharia reversa do banco e vai te trazer o modelo, né? Olha aqui, o que eu quero mostrar aqui é que eu tenho as minhas 4 tabelas, clientes, produtos, categoria de produtos e a tabela do migration. Esse migration aqui eu não vou me preocupar com ele, porque o Laravel é o que vai utilizar essa tabela para controlar os migrations. Porém, quando eu olho aqui, ó, eu preciso fazer uma ligação, né? Fazer uma referência na tabela produtos da categoria. Ou seja, produtos precisa ter um campo de chave estrangeira e essa chave estrangeira é o ID da categoria. Então eu preciso de um relacionamento um para muitos aqui, né? Porque um produto só pode ter uma categoria e uma categoria pode pertencer a vários produtos. Ou seja, eu posso ter o produto A da categoria 1, produto B da categoria 1, produto C da categoria 1 e assim por diante. Então eu vou fazer, através do migration, uma alteração na tabela produto, de tal forma que eu adicione uma chave estrangeira aqui. Tá ok? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Depois a gente vai voltar aqui para verificar a alteração. Nos migrations, no Laravel, eu criei então de produtos, ó. E a única coisa que eu acrescentei foi o campo descrição. Aqui só para a gente fazer uma coisa um pouco diferente, eu coloquei o tamanho desse campo. Então esse aqui vai ser um campo com 100 caracteres. Isso aí você pode verificar aqui, ó, nas informações da sua tabela. Aqui, ó, o campo descrição na tabela produtos é um campo com tamanho igual a 100. E fiz essa inclusão do tamanho do campo também aqui na tabela categoria. Então essa aqui foi a única linha que eu acrescentei. E eu falei que a categoria, a descrição da categoria vai ter 50 caracteres. Então se a gente vier aqui na categoria, olha lá, o campo categoria, que vai ter a descrição da categoria, tem 50 caracteres de tamanho. Ótimo. Agora eu quero fazer o quê? Uma alteração na tabela produtos. Para fazer isso, eu vou ter que criar um novo migration.
tá? Então vamos ver como que nós vamos fazer, ó. O migration, deixa eu só mostrar uma coisa antes. Aqui na documentação, quando a gente foi criar, né, a nossa tabela, aqui, nós utilizamos essa sintaxe aqui, ó, PHP Artisan Make Migration, o nome do seu migration, então aqui está cria tabela usuários, menos create users. Isso aqui, esse menos create é para criar uma tabela e esse parâmetro aqui, users, é o nome da tabela. Então nós fizemos isso aqui, ó. Foi o PHP Artisan Make Migration para criar, por exemplo, o migration dos produtos. O nome dele eu coloquei aqui, ó, produtos, create, e o nome da tabela, ó, foi produtos. Então eu criei esse migration produtos e aqui ele vai criar a tabela chamada produtos. Quando eu quero fazer uma alteração na tabela, o comando é um pouquinho diferente, ó. É PHP Artisan Make Migration, o nome do seu migration, e aqui, ao invés de pedir para criar uma tabela, nós vamos pedir para utilizar uma tabela existente. E eu faço isso com o parâmetro table. Então, neste caso, eu vou criar um migration que vai alterar a tabela produtos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um nome bem descritivo. Então, vai ser PHP Artisan Make Migration. Então, esse migration vai se chamar adiciona, vou colocar inclui. Não adiciona, acho que fica melhor. Adiciona ID categoria em produtos. Então aqui fica bem descritivo. O que esse migration vai fazer? Vai adicionar o ID da categoria na tabela produtos. Eu não tenho dúvida do que ele vai fazer. Em qual tabela eu quero executar a modificação? Então vou informar aqui, ó, table igual produtos, na minha tabela produtos. Então, vou clicar aqui, vai ser criado um novo migration com o nome que eu defini. Ó, adiciona ID categoria em produtos. E esse migration, o que ele vai conter? Se você olhar aqui, você nem percebeu, né? Mas ele tem uma pequena diferença. O migration que cria uma tabela, ele usa um esquema aqui, create, e aqui o nome da tabela. Esse outro migration que vai fazer uma alteração, ele usa um esquema chamado table, e aqui é a tabela onde eu quero realizar a alteração. Quando eu falo alteração em tabela, gente, é você adicionar uma coluna, remover uma coluna, alterar, né, a coluna não era nula, agora você vai permitir nulo, e assim por diante. Então é dessa forma que eu vou fazer. Então esse migration, ele é diferente do outro em função do esquema. Agora vamos voltar aqui na documentação e ver o que a gente precisa fazer, né? Eu preciso então incluir um campo na tabela produtos que vai ser referente ao campo ID da tabela categoria produtos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso banco. A tabela categoria produtos, o campo ID dela, ó, ele é um big int, unsigned, tá vendo? Ou seja, é um número que não tem sinal, ele vai ser sempre positivo. Então eu preciso criar um campo exatamente como esse lá na minha tabela produtos. Então como que eu faço isso? Vamos vir aqui na documentação, ó, do Laravel. Eu tenho lá um tipo de campo
aqui, ó, que é um unsigned big int. É esse tipo de campo que eu preciso criar. Como que eu crio? Com esse comando aqui, ó, table unsigned big integer. Então é isso aqui que eu vou fazer. Então vou adicionar aqui o campo lá na minha tabela produtos. Esse campo vai chamar o quê? Categoria produto ID. Por que desse nome? Porque nós vamos padronizar o seguinte: as chaves, os campos de chave estrangeira vai conter o nome da tabela que contém a chave no singular e o campo referente à chave primária da tabela que você está referenciando. E agora eu preciso fazer o quê? Falar que esse campo é uma chave estrangeira. Como que eu faço isso? Vamos ver a documentação. Ó, foreign key constants. Esse comando aqui, ó, né? Table foreign, já vamos copiar ele aqui e ver como que é a sintaxe desse comando. Então, na minha tabela, eu vou adicionar um campo que vai ser uma chave estrangeira. Qual é o nome desse campo que contém a chave estrangeira? É a categoria produto ID. Então, esse é o campo de chave estrangeira. Ele faz referência a qual campo? Então, reference, ele faz referência ao campo ID de onde? On, o nome da tabela. Então, da tabela, o quê? Categoria produtos. O destaque no S aí, né? Porque o nome da tabela é sempre no plural. Então, ó, o meu campo chamado categoria produto ID, ele faz referência ao campo ID na tabela categoria produtos. Então, ele está fazendo referência a esse campo aqui, ó. Correto? Feito isso, vou salvar aqui o migration. E o que eu vou fazer agora? Vou executar ele, né? PHP Artisan migrate. Pronto. Já foi executado. Agora eu vou voltar aqui no meu banco de dados só para visualizar essa alteração. Vamos dar uma olhadinha então agora em como ficou a tabela produto. A tabela produto agora, ó, tem um campo chamado categoria produto ID, que ele tem o mesmo tipo de um campo de chave primária, porque eu vou receber o valor da chave primária só que de outra tabela. Deixa eu ver se ele mostra que esse campo é uma chave. Aqui, ó. No próprio MySQL Workbench, se você vier aqui embaixo nas colunas, ó, tem Foreign Keys. Então, nesta tabela produtos, o campo ID, categoria produto ID, é um campo de chave estrangeira. E para melhorar, eu vou criar aquele diagrama novamente para visualmente ver a ligação entre as duas tabelas, né, o relacionamento. Vamos ver se ele vai aparecer aqui agora. Ah lá. Então agora eu tenho as 4 tabelas novamente. Porém agora, ó, eu tenho um relacionamento um para muitos aqui. Entre as tabelas produtos e categoria produtos. Então essa é uma maneira da gente fazer uma alteração na tabela e já aproveitei para que essa alteração fosse uma inclusão de chave estrangeira, tá? Essas
duas linhas aqui, se você já tivesse a modelagem do banco de dados de antemão e etc., você poderia incluí-las direto aqui na tabela de produtos. Só que você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque eu estou fazendo referência a uma outra tabela. E se você se lembra, o Migration utiliza o timestamp para fazer a sequência de criação das tabelas. Então, nesta ordem, ó, ia dar problema. Por quê? Porque você estaria tentando acrescentar um campo de chave estrangeira na tabela produtos antes de criar a tabela categoria produtos. Então, isso aqui ia dar problema. Como você solucionaria esse problema? De alguma maneira, categoria produtos teria que ser criada antes de produto. Que aí você cria a categoria produtos, cria o produtos e faz o relacionamento de produtos com a categoria. Para alterar a ordem do migration, o que você pode fazer? Alterar o timestamp. Né? Então, vou colocar um timestamp maior em produtos do que está em categoria. Então, vou colocar aqui ó, alguma coisa entre 13 e 25. Então, vou colocar 15. Tá? Então, vou dar um rename aqui, ó. 15. Pronto. Agora, a tabela categoria produto vai ser criada primeiro, né, antes da tabela produtos. E aí sim, se eu tiver esses códigos aqui no Migration do produtos, ó, não vai dar nenhum problema, uma vez que eu já possuo agora a minha tabela categoria produtos. Tudo bem? Então, vamos encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E na próxima aula a gente vê mais alguns recursos do Migration.